Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Refúgio para a Alma. Aqui é o lugar onde mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus para encontrar orientação, inspiração e, claro, um refúgio para a nossa alma em meio aos desafios da vida. Se você busca uma compreensão mais profunda das Escrituras e quer aplicar seus ensinamentos no dia a dia, você está no lugar certo. Antes de começarmos essa jornada incrível pelo texto de Gênesis, eu quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade. É muito simples. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu like se este conteúdo te tocar de alguma forma e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão encontrar esse refúgio e ser abençoadas pela palavra. A sua participação é fundamental para que o refúgio para a alma continue crescendo e alcançando mais corações. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais impactantes e cheias de lições da Bíblia, a história de Caim e Abel, que encontramos em Gênesis 4, versículos 1 ao 16. Essa não é apenas uma história antiga, ela ecoa em nossos dias, revelando verdades profundas sobre a natureza humana, o pecado e a graça de Deus. Em Gênesis 4, versículos 1 e 2, está escrito: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aqui vemos o surgimento da primeira família pós-queda. Adão e Eva, agora fora do Éden, iniciam sua vida em um mundo transformado pelo pecado. Nasce Caim, e Eva expressa uma esperança, talvez até uma expectativa de que ele fosse o prometido, o libertador. Depois nasce Abel. Os dois irmãos desenvolvem ocupações diferentes. Abel se torna pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Essa diferença de profissões não é em si um problema. O problema começa a surgir quando entra em cena a atitude do coração. Os versículos 3 a 5 nos diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim grandemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Aqui está o cerne do conflito. Ambos os irmãos trazem ofertas a Deus, um ato de adoração. Caim traz do fruto da terra, algo que ele mesmo produziu com seu trabalho. Abel traz dos primogênitos e da gordura das suas ovelhas, o melhor do seu rebanho. A Bíblia nos diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. É crucial entender que a questão aqui não era a quantidade ou o tipo de oferta em si, mas sim a atitude do coração de quem ofertava. Hebreus 11:4 nos diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. A diferença estava na fé. Abel ofereceu o melhor, com um coração de fé e obediência. Caim, por outro lado, provavelmente ofereceu de forma superficial, talvez por obrigação, sem a verdadeira devoção ou a fé genuína que agrada a Deus. A reação de Caim é imediata e preocupante. Ele se ira grandemente e seu semblante descai. Isso revela uma raiva profunda, ressentimento e orgulho ferido. Em vez de examinar seu próprio coração e sua atitude, ele se volta para a ira contra Deus e contra seu irmão. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona Caim em sua ira. Pelo contrário, ele o confronta diretamente, oferecendo uma oportunidade de arrependimento e mudança. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Que lição poderosa! Deus não condena Caim por sua raiva, mas questiona a raiz dela. Ele o convida a refletir sobre suas ações e atitudes.
A frase, "se bem fizeres, não haverá aceitação", para ti, é um convite ao arrependimento e à mudança de comportamento. Deus está dizendo, você ainda tem a chance de fazer o certo, de mudar sua atitude, e então você também será aceito. Mas a advertência continua. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essa é uma das passagens mais proféticas sobre o pecado. O pecado é personificado como uma fera selvagem, à espreita, esperando o momento certo para atacar. Ele deseja nos dominar, nos consumir. A escolha é nossa, dominar o pecado ou ser dominado por ele. Caim tinha uma escolha clara diante de si. Poderia ter se humilhado, se arrependido e buscado a face de Deus com um coração sincero. Mas, infelizmente, ele escolheu o caminho oposto. A inveja, a raiva e o ressentimento que se instalaram no coração de Caim explodiram em um ato de violência extrema. Ele assassina seu próprio irmão, o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. É a prova clara de como o pecado, quando não dominado, pode levar a consequências devastadoras. O que começou como uma diferença de atitude na adoração, culminou em derramamento de sangue. Isso nos mostra a progressão do pecado. Ele começa no pensamento, na atitude, e se não for contido pode levar a atos terríveis. Mas Deus, o justo juiz, não permite que o crime de Caim fique impune. O texto bíblico nos mostra que Deus tratou com Caim. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Gênesis 4, versículos 9 a 12. A resposta de Caim. Não sei, sou eu guarda do meu irmão? Revela arrogância, negação e falta de arrependimento. Ele tenta se esquivar da responsabilidade, mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, não se deixa enganar. Ele não apenas sabe o que Caim fez, mas ouve o clamor do sangue de Abel. Esse clamor simboliza a justiça divina, que exige uma resposta para o derramamento de sangue inocente. As consequências para Caim são severas. Ele é amaldiçoado da terra. A terra, que antes lhe dava sustento como lavrador, agora não lhe dará mais a sua força. Ele se tornaria um fugitivo e errante, sem lugar para se estabelecer, sem descanso, vagando pela terra. Uma punição que reflete a gravidade do seu crime e a quebra da harmonia com a criação. Caim, mesmo diante da sua punição, demonstra mais preocupação com a sua própria vida do que com o mal que fez. Ele teme ser morto. É interessante notar que ele reconhece a gravidade da sua pena, mas ainda não há um sinal claro de arrependimento genuíno pelo assassinato. Mesmo diante da crueldade de Caim, Deus demonstra misericórdia. Ele impõe uma marca em Caim, não para castigá-lo ainda mais, mas para protegê-lo. Essa marca servia como um aviso para que ninguém o matasse, garantindo que a justiça de Deus se cumprisse no tempo e modo dele, e não por meio de uma vingança imediata. A misericórdia de Deus é um lembrete de que, mesmo em meio ao juízo, ele não deseja a destruição total, mas busca sempre a possibilidade de redenção, mesmo que o indivíduo não a aceite plenamente. No capítulo 4 e versículo 16 está escrito: E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim se afasta da presença de Deus, rumo à terra de Nod, que significa errância. Sua vida seria marcada pela separação de Deus e por uma existência errante, colhendo os frutos da sua própria escolha. A história de Caim e Abel é um espelho para a humanidade, revelando lições atemporais. Primeira lição é a importância da atitude do coração na adoração. Deus não se impressiona com rituais vazios ou ofertas sem sinceridade. O que ele busca é um coração quebrantado, arrependido e cheio de fé. Nossas ações, por mais boas que pareçam, precisam vir de um lugar de pureza e devoção genuína. Pergunte-se,
como está meu coração diante de Deus? Minha adoração é de fato para Ele ou para ser visto pelos outros? A segunda lição que aprendemos é sobre o perigo da inveja e do ciúme. A inveja e o ciúme são venenos que corroem a alma. Eles nos levam a comparar, a ressentir o sucesso alheio e, como vimos com Caim, podem nos levar a atos extremos de violência e destruição. Devemos aprender a nos alegrar com o que os outros conquistam e a buscar a nossa própria bênção, sem cobiçar o que é do próximo. A terceira lição é sobre a responsabilidade pessoal sobre o pecado. Deus advertiu Caim que o pecado estava à porta, mas que ele deveria dominá-lo. Essa é uma verdade poderosa para nós. Temos a capacidade de escolher. O pecado nos tenta, mas não somos obrigados a ceder. A responsabilidade é nossa de resistir, de buscar a força em Deus para vencer as tentações. A quarta lição dessa história é as consequências do pecado. A história de Caim nos mostra que o pecado tem consequências sérias e duradouras. Não apenas afeta a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor e até mesmo a nossa relação com a criação. A colheita do pecado é amarga e muitas vezes irreversível. E por fim, a misericórdia de Deus em meio ao juízo. Mesmo com a crueldade de Caim, Deus manifesta sua misericórdia ao protegê-lo com uma marca. Isso nos lembra que a justiça de Deus é perfeita, mas sua misericórdia também é infinita. Ele oferece caminhos de arrependimento e redenção, mesmo quando não os merecemos. A história de Caim e Abel é um alerta sombrio, mas também uma poderosa mensagem de esperança. Ela nos confronta com a realidade do pecado em sua forma mais bruta, revelando o poder destrutivo da inveja, da raiva e da falta de domínio próprio. Vemos que as escolhas que fazemos, por menores que pareçam, podem ter consequências eternas. Ao mesmo tempo, somos lembrados da paciência de Deus, de sua disposição em nos advertir e de sua misericórdia mesmo diante de nossos maiores erros. A história de Caim e Abel é um chamado à autoanálise, a um exame sincero de nossos corações. Onde estamos falhando em dominar o pecado? Quais sentimentos negativos estão nos corroendo por dentro? Que essa história nos leve a buscar uma adoração mais genuína, um coração mais puro e uma vida onde o amor e a graça prevaleçam sobre a inveja e a raiva. Que possamos aprender com os erros de Caim e escolher o caminho da obediência, da fé e da reconciliação com Deus e com o nosso próximo. Afinal, somos todos guardas de nossos irmãos, e a forma como tratamos uns aos outros reflete diretamente nosso relacionamento com o Criador. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber suas reflexões sobre essa história. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem precisa de um refúgio para a alma. Que a paz de Deus esteja com vocês. Até o próximo vídeo.